e Artes, o acadêmico professor Dr. Fonseca Neto, senhora secretária-geral da PAGEFRAN, acadêmica Leila Cordeiro, Leila Maria Cavalcante Aires, membros da diretoria, acadêmicos e acadêmicas. Excelentíssimo senhor prefeito de Passagem Franca, Francisco Menezes de Souza, demais autoridades presentes, cumprimento igualmente a todos os meus familiares e amigos aqui presentes nesta solenidade. Cumprimento minha esposa, doutora Regina, e todos os passagenses e brasileiros aqui representados nesta solenidade de posse. É com alegria que eu gostaria de agradecer aos acadêmicos e acadêmicas pela calorosa acolhida que me foi generosamente concedida neste espaço institucional intitulado Academia Passagense de Letras e Artes, cujas raízes mais profundas se inscrevem há séculos na história da humanidade. Tomei conhecimento da vacância desta cadeira de número 35 desta confraria na cidade de Imperatriz, por intermédio da bisneta do patrono Raimundo Paulino de Souza, Rita Maria Cruz, a quem também agradeço pelo incentivo e apoio. Estendo o meu agradecimento também ao ex-prefeito de Passagem Franca, Antônio Reinaldo, que me forneceu o contato do professor e acadêmico Leonídio Soares da Silva, com quem mantenho conversas amistosas e instigantes desde então. Na verdade, eu bem que gostaria de não ter que proferir um discurso, porque por mais que eu tente encontrar e burilar as palavras como o escultor que faz os retoques finais na sua obra de arte, deixando marcas de sua assinatura autoral, mesmo como Flaubert, amaciando as suas frases em crozeta, as palavras fogem do meu controle, escapam, deixando o vazio que é algo sentido pelos escritores, cujos rascunhos são registros do pensamento em ebulição e marcas das diversas tentativas solitárias para encontrar o termo mais próximo do objeto a ser explicado ou representado. Refiro-me aqui aos códigos linguísticos cujas regras de uso são complexas. Por esse motivo, fazer um discurso é sempre assumir riscos, é deixar falar o inconsciente, que é, a um tempo, linguagem e história. No discurso da ciência, o saber é um enunciado, enquanto nas letras é enunciação. O enunciado é objeto da linguística, é compreendido como a ausência de um enunciador, ao passo que a enunciação visa o próprio real da linguagem. Ela reconhece que a língua é um imenso elo de implicações, de efeitos, de representações, de voltas, de rodeios. Ela assume o fazer ouvir um sujeito, ao mesmo tempo insistente e insituável no tempo e no espaço. Por isso é tão difícil controlar a totalidade dos significados contidos na linguagem e no discurso. Tenho que assumir os riscos inerentes ao discurso e por isso aqui estou para dizer ou enunciar, no sentido de benvenista, um discurso de posse nesta instituição. Ora,
Dizer é fazer existir o sujeito da fala através de um conjunto de signos, incluindo este rito de instituição, cujo significado não está na palavra ou na ação isolada, mas nas relações internas entre linguagem e metalinguagem. A estrutura da língua implica em relação de alienação. Falar é se sujeitar, até porque toda língua é uma regência generalizada e a instituição acadêmica obriga a dizer. Para ser ainda mais sincero, eu bem que gostaria que o espírito de Raimundo Paulino de Souza me transportasse para o outro lado do riacho Inhumas, sem que eu tivesse que nadar, sem esforços para escrever e pronunciar um discurso. Assim, seria mais simples chegar aonde vocês estão, do outro lado do riacho Inhumas, do outro lado da barreira, porque a sociedade é barreira e nível, diz no Edmund Goulot. Vocês são imortais. Aos que me interrogam sobre esta noção de imortalidade, respondo brevemente, com o grande escritor e membro da Academia Francesa de Letras, Denis Laferrière, dizendo que a língua, diz ele que é a língua que atravessa o tempo que é imortal e não o indivíduo que a pratica. Ao meu ver, o mesmo raciocínio se aplica às artes. A língua só perdura quando é falada e as artes quando são praticadas e contempladas. A transmissão da língua pela oralidade e pelo sistema escolar é um ato sublime de preservação das letras e das artes como bens culturais da humanidade. Sem a preservação das línguas, não haveria gramática comparada. Daí a importância da diversidade de línguas e povos. Mais uma razão para que nenhuma língua seja reprimida. Refiro-me em especial aos povos indígenas, cujas vidas e línguas, quando não foram violentadas ou eliminadas, foram silenciadas pela força da regra arbitrária do direito e do poder. Esta é a análise da artista e antropóloga, professora doutora Zeneide Pereira Cordeiro, a primeira mulher indígena, cega, a defender uma tese de doutorado na Universidade Federal do Maranhão e no Brasil. Ela analisou a vida dos indígenas, que ela define com a categoria de Auá da Mata, que são de recente contato e o único grupo indígena que vive isolado em floresta no Maranhão. Portanto, uma língua não deve reprimir outra língua. A academia, senhor presidente da PAGEFRAN, tem este dever de lutar em defesa da preservação das línguas, no plural, das artes e das diversas regras, formas de expressão humana e, enfim, a natureza sintetizada no termo biodiversidade, que ganhou relevância e política e social a partir da Eco 92 no estado do Rio de Janeiro. É na condição de filho de trabalhador, filósofo e sociólogo e pesquisador da Universidade Federal do Maranhão que continuarei dizendo algumas palavras e não versos neste ato de posse. Por diversas razões, sinto-me mais alegre do que honrado, pois a honra, nos termos de Roland Barthes, pode ser imerecida, a alegria nunca o é.
Digo alegre porque aqui encontro minhas raízes fincadas neste chão, onde o padroeiro é São Sebastião, cuja força mística reúne muitos passagenses no tradicional festejo. É aqui que meus ancestrais se encontram. Eles fazem parte dos meus espectros, no sentido que este termo apresenta na literatura do Hamlet de Shakespeare. Nesta literatura, a justiça é interpretada como uma norma que não pode correr o risco de se resumir às regras do direito. A justiça não parece ser possível sem o princípio da responsabilidade para além de todo presente vivo e dos fantasmas do que já estão mortos ou dos que sequer chegaram a nascer vítimas da violência ou de outras atrocidades como o racismo e o colonialismo, no dizer de Jacques Derrida, filósofo. Esta academia faz justiça ao resgatar a memória da parteira Mãe Domingas. Morreu como indigente. Que coisa mais terrível e é temível, porque é o problema do valor da vida que aí está posto. Por fim, estimo que ocupar a cadeira de número 35 é uma grande alegria, não somente porque sou bisneto de Raimundo Paulindo e herdeiro de uma grande relação com o livro e menor com a moeda, mas também em razão deste ser um lugar de fala que está fora do poder. Sinto-me compelido a reencontrar e compreender mais especificamente o campo das artes, que era uma das paixões e formas de vida do mestre Raimundo Paulindo. Sinto-me igualmente alegre pela possibilidade de encontrar autores desconhecidos. Muitos já encontrei preparando esse discurso, pois terei como obrigação ampliar os meus horizontes para melhor interagir com o campo da literatura e das artes em geral e dessa maneira contribuir com os trabalhos desta academia. Enfim, estou alegre por integrar um coletivo cujo interesse maior deve ser a preocupação com as letras, as artes, a linguagem, a ecologia, até porque a destruição das florestas nativas, associada à emissão de gases de efeito estufa, ameaça a vida do planeta e elimina diversas frações de vidas expressas no termo biodiversidade. O que nos reúne neste sodalício é o gosto pelas artes, pela cultura, pelas palavras e pela escrita, até porque a escrita faz do saber uma festa, disse Roland Barthes, grande especialista francês da semiótica. E, no nosso sertão nordestino, a linguagem popular se transforma em literatura, em arte musical e em grandes festas populares. É o que notamos nas canções de um dos maiores representantes nordestino no campo da música popular brasileira, Luiz Gonzaga. Ele levou tanto a sério a herança de Januário que aprimorou de forma espetacular, apropriou-se de forma espetacular da estética da regra e do compasso, termo cunhado por Gil. Burilava as palavras até transformá-las em belos poemas musicais cujos ritmos não somente influenciaram a música popular brasileira, mas também a música internacional.
As canções de Luiz Gonzaga também trouxeram maior leveza à grande dança nordestina, o nosso forró. O respeito a Januário, seu pai, se traduz em reverência ao Nordeste. A sua liberdade, a sua música, poesia popular, enfim, as letras e artes. Isto para mim é fonte de inspiração, pois me sinto no dever de reverenciar o mestre Raimundo Paulino, pesquisando, recuperando a sua memória por intermédio da escrita e da fala. A Pajefran deu visibilidade ao artista popular Raimundo Paulino de Souza, que com suas mãos e olhares atentos aos detalhes esculpiu belas estátuas de santos que adornavam os oratórios de muitas residências em Passagem Franca e regiões como, por exemplo, de Sítio Seco, onde havia um oratório com peças esculpidas por ele. Neste mesmo movimento, a Pajefran resgatou do anonimato Mãe Domingas, como ícone das parteiras desse nosso sertão. A dura vida das parteiras foi antes retratada por Luiz Gonzaga na sua canção Samarica Parteira, que descreve em lindos versos a vida dessas mulheres corajosas, militantes em defesa da vida, e que quem da minha geração não teve sua Samarica Parteira. A minha foi Mãe Isabela Rodrigues Amorim. É difícil, não no âmbito da nossa academia, a Pajefran, não vincular a arte das parteiras que evitam diversas tragédias e embelezam a vida desse nosso sertão. Os olhares da parteira certamente brilham quando suas mãos tocam e recebem um bebê. Acolhe-o antes mesmo que a mãe e alguns pais o tenham visto. Gesto sublime de solidariedade que para tanto fazia-se necessário andar, por vezes a passos rápidos ou do lombo de um cavalo, quilômetros de distância, como bem se observa na letra da canção Samarica Parteira, aqui já mencionada. Provavelmente, nenhum outro músico brasileiro tenha descrito o trabalho solidário das parteiras com tanta fineza e riqueza de detalhes quanto Luiz Gonzaga. É também pouco provável que alguma outra academia, além da Pajefran, tenha resgatado a memória destas mulheres do sertão, as parteiras. Mas ainda o que consigo ver é que estou reverenciando o espírito e a arte do escultor e cordelista Raimundo Paulino, resgatando a sua memória e a minha herança intelectual. Através deles, todos os artistas da minha cidade, tais como Josué Barbosa Mendes, músico, artista popular, que deveria tocar o chorinho, música que escutei por diversas vezes no metrô de Paris, tocada muitas das vezes por artistas espanhóis. Distante da minha terra, ali compreendi melhor que a arte e a música eliminam fronteiras. Desse modo, artes, cultura, literatura, música, ciências são espectros das academias na contemporaneidade. A Pajefran, portanto, constitui-se em guardiã das letras, das artes e da memória de Passagem Franca, que tanto já tem feito ao abrir pistas, violentando o silêncio no qual se escondem as artes e a cultura desta cidade. A academia recupera
recupera lentamente, com suas pesquisas, a memória da nossa cidade, ao retirar da escuridão o mestre Raimundo Paulino, a mãe Domingas, para dar visibilidade aos homens e mulheres que constituíram e continuam o trabalho de reconstrução das letras e artes presentes na história de Passagem Franca. A arte popular e o saber das parteiras que nos elevam, envolvem e se alastram pelas casas, ruas e becos de Passagem Franca são o registro do nosso chão, do nosso torrão. Assim, a ação da academia adquire valor material, simbólico, ao institucionalizar, documentar, recriar a vida nesse vasto sertão nordestino, agora ameaçado pela crise ecológica. Antes de continuar minha fala sobre o campo das artes e o mestre Raimundo Paulino, devo dizer que tive que deixar esta cidade aos 6 anos de idade. Primeiramente fui com meus pais para Tuntum em 1969, com a irmã do meu pai, Antônia Torres de Souza. Foi nesta cidade que tive conhecimento da existência da carta de ABC e daquela cartilhinha de matemática, a famosa tabuada, embora não tenha aprendido lá grande coisa. Daí conheci o mundo e me tornei cosmopolita. Era necessário sair e encontrar exílio em terras desconhecidas que, apesar de me parecer inicialmente estranhas, me fizeram descobrir meu eu e buscar, sem medo, a superação da própria condição de existência, cuja luta era para aprender a ler e escrever em nossa língua materna. Em São Paulo, por onde fui com meus primos, Sebastião, Reginaldo e Nonato, conheci a primeira biblioteca digna desse nome, a Biblioteca do Vergueiro, onde eu gastava os meus domingos lendo, estudando. E tempos depois tive que aprender a ler e escrever em francês, até iniciar minhas pesquisas na Biblioteca Nacional François Mitterrand, na França, onde escrevi minha tese de doutorado. A biblioteca é o recanto silencioso do leitor, do escritor, do acadêmico, do jovem sedento por conhecimento. Desse modo, nossa academia deve se engajar para conseguir sua sede própria e sua biblioteca. A exemplo da Academia Brasileira de Letras, que dispõe de uma bela biblioteca inesgotável, fonte de documentação da nossa história e literatura e arte brasileira. Dito isto, eu sempre me senti um estrangeiro por onde andei, por onde morei. Talvez o termo mais correto seria exilado. Na literatura, a categoria exilado está vinculado à noção de retorno. O sujeito, porém, nunca retorna ao ponto de partida, porque o movimento da vida é sistêmico e constante. A literatura aqui é entendida nas palavras de Roland Barthes como o gráfico complexo das pegadas de uma prática, a prática da escrita. A escrita dos exilados exala esforços, sofrimento e alegria referente à superação da própria condição de existência. Ser estrangeiro é descobrir a cultura do outro e poder dizer eu e nós, como afirma meu professor Alain Touraine. Nas minhas leituras, lembro bem de ter lido Balzac, que dizia, ao se referir aos advogados, que conquistar Paris
não é uma tarefa fácil. Se não é fácil para um jovem advogado francês, imagina para um filho de trabalhador saído de passagem franca, onde a passagem pode até ser franca, sem preço de pedágio. Mas é necessário pagar o preço da saída, como o filósofo do mito da caverna de Platão. Enfim, tudo tem um preço, um valor, que nem sempre é monetário, visto que pode ser igualmente simbólico. Na releitura que fiz da minha trajetória para esse discurso, talvez até eu não tenha conquistado Paris, mas me surpreendi quando entreguei a minha primeira versão da dissertação de mestrado e dias depois o meu orientador, professor Dr. Jacques Ducatese, disse em sala de aula: Monsieur de Souza a fini son mémoire de maîtrise. O senhor de Souza terminou o seu mestrado. Para minha grande alegria, ali estava selada uma conquista que só me foi possível compreender a posteriori, no momento em que fui convidado pelo próprio orientador a ficar em Paris, a começar dando aulas na Faculté de Sciences Sociales et Économiques, Faculdade de Ciências Sociais e Econômicas, e depois ingressar nos quadros de professores da Sorbonne. Meu nome foi aprovado no Conselho Universitário do Institut Catholique de Paris, a PUC de Paris, não muito tempo antes da defesa da tese, mas eu não tinha pretensão de morar em Paris. A tese foi defendida em cotutela na Faculdade de Ciências Sociais e Econômicas e na Universidade de Paris 7, Sorbonne. E tive como orientador o professor Dr. André Marcel Dans. Como se não fosse suficiente o convite insistente de Ducatese, no momento de marcar a defesa da tese na Paris 7, André Marcel Dans me interrogou: est-ce que vous voulez rester à Paris ou vous allez retourner au Brasil? Você vai ficar em Paris ou vai retornar ao Brasil? Ao que respondi: non, je ne dois pas rester à Paris. Je rentre au Brasil. Não vou ficar em Paris, vou voltar ao Brasil. E Marcel Dans acrescenta: c'est bien de le savoir, parce que si tu voulais rester, il faut trouver une place à l'université pour que tu puisses donner des cours. É bom saber, porque se você fosse ficar em Paris, seria necessário encontrar um espaço para você dar aula na Sorbonne. Isso está parecendo mais um relato autobiográfico, estranho para um discurso em academia. Eu quero entender, e não é bem isso, eu quero entender como um filho de trabalhador que conheceu tardiamente as letras e até teve a amarga experiência de uma reprovação em Tambaú, município de São Paulo, chega a um certo nível de compreensão das letras e das artes, a ponto de ser convidado para dar aula em uma das mais prestigiosas universidades, a Sorbonne e a Universidade Católica de Paris. Obrigado. É nesse sentido que Raimundo Paulino é um dos meus espectros. Dele herdei, ao menos, o gosto pela leitura e pelas artes. É ele quem me fez retornar à Passagem Franca. Desculpa. Para encontrar, não a mim mesmo, mas o outro, a cultura, a arte e as letras que revelam e escondem ao mesmo tempo a verdadeira história de Passagem Franca.
É curioso notar que aqui em Passagem Franca, as religiões de matriz africana, afro-brasileira, parecem ter sido silenciadas, o que não é o caso em São Luís, cidade onde o forte sincretismo religioso parece não ser tão diferente de Salvador, na Bahia. E agora, de retorno, começo a construir novos laços de amizade e trabalho com em breve, em pouco tempo, com freiras e confrades desta recém-fundada Academia Passagense de Letras e Artes. Essas pessoas agora fazem parte, meus confreiros e confrades, fazem parte do que da minha família ampliada, para utilizar a expressão de Thérèse Vessiot, professora aposentada do Departamento de Letras da Universidade de Paris 8, Sorbonne, ao referir-se à minha pessoa como membro da família Vessiot. A ela agradeço de coração por tudo, inclusive por ter recebido meus filhos e minha esposa em Paris. Acabei deixando falar meus sentimentos. Então, retomemos nossa prosa para dizer que todas essas questões nos remetem à realidade social, que também é construída por representações e vontades. Existir socialmente é também ser percebido como um ente distinto, é ter um nome como signo. O mestre Raimundo Paulino é percebido, e isso não especificamente em sua essencialidade, pois esse nome tem um poder de citação e exploração, até porque o nome próprio é, de certo modo, a forma linguística da reminiscência, diria Roland Barthes. Para existir o nome de família, é preciso preservar a memória. A memória é não esquecer suas raízes. Nesse sentido, esta tarefa é transformar a memória em história, e aí aparece a Academia Passagense de Letras, que é fundamental nesse processo. Assim, a minha hipótese é que o mestre Raimundo Paulino teve um papel importante na produção do campo das artes em Passagem Franca. Meu sentimento é que isso deve ser explorado pela história da arte, pela arqueologia do saber, com a contribuição desta academia e do poder público local, senhor prefeito. Pois as artes não estão dissociadas do poder político. Isso posto, permita-me, para melhor compreender nossa academia, uma pequena digressão sobre a instituição das academias de letras, antes de adentrar no campo específico das artes em Passagem Franca. Uma das academias mais antigas é a Academia Francesa de Letras, fundada oficialmente em 1835, e 62 anos depois é fundada a Academia Brasileira de Letras, em 20 de julho de 1897. Machado de Assis, primeiro presidente da ABL, dizia nos seus discursos aos seus confrades: tomem como modelo a Academia Francesa. Ora, tê-la como modelo não é copiar, mas é nela se inspirar, ampliá-lo e repensá-lo. Machado de Assis assimilou as intenções do cardeal Richelieu, um dos primeiros homens de Estado a compreender que o poder cultural é inseparável do poder político e que a unidade da língua é indispensável para a unidade do Estado-nação. Assim, para a unidade de Passagem Franca, as letras e as artes são importantes. Daí a tarefa primordial da Academia de Letras, que é o de produzir seu próprio dicionário. De modo não tão diferente, ocorreu com a Academia Brasileira de Letras, que tem uma grande responsabilidade em relação à história das palavras que se materializam nos dicionários, pois assim se garante a preservação das letras, acrescentando-se o incentivo à leitura, à escrita, como formas de distribuição das letras, das artes, através do ensino e da pesquisa.
A origem da Academia Passagense, a Academia Francesa de Letras, não foi de ordem intelectual, segundo Voltaire, mas sim por sentimento de cordialidade, e aos poucos foi se aprimorando, encontrando sua especificidade. A Academia Brasileira de Letras se constitui também a partir de afinidades eletivas e de sentimentos. Já a nossa Academia Passagense de Letras se inscreve nesse mesmo movimento, como se verifica na escolha de Rita Porto, que me antecedeu nesta cadeira 35. Ela foi professora de um dos maiores incentivadores deste movimento, o acadêmico e membro, o acadêmico que, no mesmo embalo, fundou o jornal Folha Franca, professor doutor Fonseca Neto. Esta jovem academia está crescendo, fortalecendo-se lentamente, como se verifica na minha eleição, que foi a segunda eleição e a primeira na qual houve concorrência entre a poetisa Rita Maria Lopes Araújo e eu mesmo. Inspiro-me em Machado de Assis, que atribuiu importância ao modelo da Academia Francesa. Penso que o nosso grande referente não poderia ser outro senão a Academia Brasileira de Letras, que conseguiu até hoje preservar não só as palavras e as artes, mas também a relação de proximidade com a língua francesa, simbolizando desta forma a importância das relações internacionais com a França, o que talvez explique, em parte, a exposição das obras de Aleijadinho no Petit Palais, na França. Diz-nos o escritor Sequim, acadêmico da Academia Brasileira de Letras, no discurso de posse de Gilberto Gil, que a história da Academia Brasileira de Letras é marcada de modo indelével e benfazeja herança das diversidades e a força da afrodescendência para a cultura e as letras do país. Todos eleitos pelo critério de qualidade numa instituição que, desde as origens, sempre foi plural, no que se refere às etnias, classes sociais, orientações de sexualidades e posicionamentos ideológicos, e cuja maior barreira, a de gênero, foi transposta em 1977 com a eleição de uma mulher, Raquel de Queiroz, para o quadro acadêmico, nesta justa e tardia concretização de uma demanda que se prolongava por décadas. Bem mais cedo, na Academia Maranhense de Letras, tomou posse, em abril de 1943, a professora, contista e poetisa Laura Rosa, afrodescendente e a primeira mulher a ingressar à Academia Maranhense de Letras para ocupar a cadeira de número 26. Nas palavras da pesquisadora professora Diomar, ela era uma mulher compromissada com os seus e as suas conferências conterrâneas, resultante de sua prática de luta inconstante. Aí estão postas, em síntese, as características de três grandes academias: a francesa, a brasileira e a Academia Maranhense de Letras, que são modelos de inspiração para a nossa Academia Passagense de Letras e Artes. Uma grande herança cultural e também um desafio para todos nós. Esta academia, instituída em 18 de junho de 2000, com a insistência e perseverança de uma das grandes lideranças desse movimento cultural, o nosso presidente, professor Dr. Fonseca Neto, que conduz esta sessão solene, já traz consigo a superação de algumas barreiras acima mencionadas e os traços específicos da Academia Brasileira de Letras e da Academia Maranhense, em sua estreita relação com a cultura, as artes, as letras e a autonomia intelectual dos seus acadêmicos. Por isso, esta breve história se torna indispensável para a compreensão
do modo de inserção desta instituição no campo das academias e das letras e artes em nível nacional e internacional. A Pagefran tem me impressionado pela qualidade de seus trabalhos feitos com boa vontade e poucos recursos financeiros ou quase nada. A leitura que fiz das publicações da academia nos ditos e reditos, o que me chamou a atenção foi a presença de Mãe Domingas, parteira, iletrada, patrona da cadeira número 18. Ela não escreveu nenhuma carta, panfleto, artigo ou livro. No entanto, com suas mãos e sua arte de lidar com o nascimento de bebês, certamente salvou muitas vidas, da mesma forma que a escola pública local tirou muitos jovens do trabalho árduo da roça e da quebra de coco babaçu. Estes jovens vindos ao mundo por intermédio de uma parteira aprenderam a reunir as letras e formar um pensamento, no mínimo lógico, que é exigido para assumir qualquer cargo na administração pública ou privada. A Pagefran coloca a defesa da vida no centro de todas as questões literárias, artísticas, por intermédio da memória de uma parteira conhecida como Mãe Domingas. Esta centralidade da vida indica, ao menos, que existe um problema metafísico do nascimento. Em Sartre, o nascimento é uma lei do ser para si, que nada mais é do que ter nascido. Ter nascido já é muita coisa. O ser para si é diferente do ser para o outro. No ato do nascimento, o gesto de solidariedade da parteira evita acidentes. O mesmo recém-nascido renasce por intermédio da escola pública, pelo acesso ao discurso escrito e a proximidade com o campo das letras, que é uma das grandes exigências da sociedade, a tradição escrita em que vivemos, como bem analisa Jacques Goudy em A Razão Gráfica. Estou terminando. Os centros urbanos são para onde muitos jovens migram em busca de conhecimento, outros sabores e novas condições de vida e trabalho, e nem todos têm a mesma chance de renascer por intermédio da escrita, aqui definida como um ato de solidariedade histórica. Um grande exemplo desse tipo de renascimento é o caso do adolescente catador de coco babaçu, que fez apenas a 5ª série na Escola Paraná e chegou a ocupar o cargo de prefeito em Passagem Franca. Como diria Bourdieu, um milagre. O mestre escultor, outrora esquecido, Raimundo Paulino, renasce das cinzas por intermédio da força desta academia. Vocês já se deram conta da força dessa academia? Podemos dizer que é na inspiração, na instituição acadêmica e no seu modo de funcionamento que reside o verdadeiro princípio da escrita e da estética acadêmica propriamente dito. O sujeito do processo científico ou artístico não é o sujeito individual, mas o próprio campo artístico. Por isso, torna-se indispensável pensar o mestre Raimundo Paulino a partir do campo artístico brasileiro, a fim de compreender a sua contribuição para o campo das artes, como as artes chegam em Passagem Franca. O problema é saber como ele se tornou um artista popular, diferente dos grandes artistas como Veiga Vale e Aleijadinho.
Nesse sentido, esse sertanejo, assim designado por Rita Porto, é sujeito e objeto do campo artístico de Passagem Franca. No território das artes, em Passagem Franca, o mestre Raimundo Paulino é um personagem à parte, talvez sem mestre, e mesmo assim tinha um olhar estético, voltado para as artes, e ganhava até um dinheirinho, disse em entrevista sua neta Antônia Torres. E tão distinto e amante das artes quanto ele, é certeza que existem tantos outros artistas populares nesse nosso sertão, e certamente outros santeiros gravitaram em torno dele e faziam da arte sacra devoção e forma de vida. O mestre Raimundo Paulino traçou na madeira parte das regras da arte popular brasileira. Sua arte nasce no âmago da cultura popular e a ela se mantém fiel, pois revela o sentido universal da arte, porque preserva a vida brasileira na tradição, na cultura, como resultante da nossa formação cultural. O mestre Raimundo Paulino era homem de compasso e desmedida bondade para com o povo. Muitos o procuravam também em busca de remédio para curar alguma enfermidade, alguma doença. Ele praticava a medicina popular. Nesse tempo aqui em Passagem Franca, não era diferente da cidade de Ilhéus, na Bahia, onde o cidadão tinha que fazer de tudo um pouco. É o caso do personagem de Jorge Amado Ferreirinha, que ganhou fama como médico operador. Fala-se com admiração de vários livros que o mestre Raimundo Paulino possuía, dentre eles alguns sobre os cuidados com a saúde, e sua neta Sebastiana Souza Cruz herdou alguns destes livros, os quais foram devorados pelo fogo dos fumantes, que pedia ao João Pereira Cruz, seu esposo, papel para fazer cigarros. Ele rasgava os livros e lhes entregava páginas para a confecção dos cigarros. Com suas tragadas, as chamas lentas e constantes, os fumantes devoravam os livros e as marcas deixadas nos mesmos pelo mestre Raimundo Paulino. Esses livros eram as ferramentas que o ajudavam a curar e salvar vidas neste sertão. É também assim que a memória se evapora, com a queima de livros ou registros escritos ou esculpidos ou na arquitetura. A trilha do mestre Raimundo Paulino foi provavelmente traçada por ele mesmo junto ao povo ávido de estética, letras, artes e esperança em um novo amanhecer. O mestre recria na madeira as artes sacras, seus deuses e crenças que aprendeu com o povo nas rodas de conversa. Escultor, cordelista, que escrevia em papel jornal versos e prosas, ele manipulava a madeira com instrumentos certamente rudimentares para inscrever na madeira os traços dos seus personagens, dos seus santos. Ele tinha convivência com o povo e refinamento estético, olhar aligerado. Nas artes faz-se necessário o olhar vivo e competência do artista, do escultor. As peças do mestre Raimundo Paulino vão se revelando lentamente com a pesquisa. Por isso é necessário fazer a genealogia desta estética em Passagem Franca, que se inscreve na tradição artística nacional, cujo patrono é o escultor Aleijadinho. O mestre Raimundo Paulino deixou seu legado na história das artes passageiras. Essa história deve ser escrita um dia por essa academia. Historicamente, existe uma relação estreita entre pintura e escultura.
relação que é antiga e se expressa numa das mais remotas academias de pintura e escultura, que foi fundada na França em 1648 e refundada em 1816. Trata-se de uma instituição importante para o sistema de produção das artes e, em particular, da escultura. A pintura e a escultura são olhadas do ponto de vista da literatura, porque se estabelece há séculos uma relação de colaboração entre o campo literário e o campo estético. Esta relação ajuda a descobrir os princípios da construção e da percepção das obras acadêmicas, literárias e artísticas. As primeiras esculturas barrocas chegam ao Brasil em 1720 e serviram de modelo durante um século. Estes modelos estão presentes na obra de Joaquim Veiga Vale e nas obras do baiano Domingos Pereira. O processo de formação da nação brasileira é marcado por manifestações culturais que florescem sobre o signo do barroco e constituem uma reelaboração dos modelos artísticos vindo de Portugal e da França, no caso do Rococó. Essas artes são impregnadas de um cunho religioso e um caráter mestiço de criação artística, que incorporam elementos da cultura africana e indígena, mas é a influência africana que predomina na versão brasileira deste estilo europeu, e quem analisa bem esta questão é Jorge Amado em A Bahia de Todos os Santos. Um livro riquíssimo que retrata com maestria a miscigenação que entrelaça povos indígenas, africanos e brancos remotos de Salvador. Em termos de miscigenação, o Maranhão não é tão diferente, e em específico Passagem Franca. Resgatar e preservar a memória histórica passagense é nossa tarefa e nosso dever como membros desta academia. Para tanto, é necessário o apoio do poder público. A academia presta um serviço à sociedade passagense, ao preservar a memória da cidade, do seu povo, e daí a razão de ser dos museus, cuja grande referência nacional é, sem dúvida, o Museu de Artes de São Paulo, MASP. E em exposições, e em Fortaleza temos um museu original, o dos Vaqueiros, que é construído por belas exposições de artes que representam a vida dura do sertão, resgatando a memória sertaneja. Os vaqueiros, com suas indumentárias, são dignos de um desfile de moda nas grandes passarelas nacionais e internacionais. Neste mesmo movimento, a literatura passagense sobre os vaqueiros seria mais perceptível se considerássemos as formas estéticas das roupas dos vaqueiros, que são moldadas pelas mãos dos artistas de sela, chapéus de couro, gibão, careta e todas as indumentárias que o vaqueiro utiliza no seu trabalho, e sem esquecer que um peitoral do cavalo bem enfeitado é símbolo de fortuna e poder, registra Jorge Amado. E um dos poucos artesãos conhecidos na nossa cidade foi Antônio Paulino de Souza, filho do mestre Raimundo Paulino, que, além de escultor, também confeccionava indumentária para os vaqueiros. Ora, existe uma nítida correspondência entre o movimento artístico e o movimento literário. É o que se observa na obra de Jorge Amado. Esse modelo literário nos faz pensar que as obras, que as artes e a literatura passagense não estão e nem devem ser dissociadas, como se observa no livro do acadêmico Antônio Cláudio sobre os vaqueiros. A condição da reprodução de um campo artístico depende
da reprodução da crença nos produtos trocados, na valorização das artes que o produz e que avalia, quem o produz e quem avalia os produtos artísticos. É nesta perspectiva que se inscreve a importância dos museus de artes, como se constata na exposição intitulada Brésil baroque entre le ciel et la terre, Brasil barroco entre céu e terra, no Petit Palais, no Petit Palais em Paris, de novembro de 1999 a fevereiro de 2000. Nesta ocasião havia mais ou menos 350 peças de Aleijadinho expostas em exposição no Petit Palais. Nas palavras do ministro da Cultura na época, Francisco Verfort, esse evento foi um grande marco histórico das relações entre Brasil e França. E para mim, uma bela oportunidade para apreciar a magnífica produção artística do Brasil barroco de Aleijadinho, através dessa exposição, da qual conservo na minha biblioteca um exemplar. As esculturas que ornamentam as igrejas e oratórios residenciais em Ouro Preto foram esculpidas por Antônio Villa-Lobos, o Aleijadinho. E os escritores e intérpretes dessas artes deixaram obras importantes sobre os centros urbanos da colônia. Aleijadinho é considerado um Michelangelo brasileiro pelo então diretor do Petit Palais, Gilles Chazal. Esse conseguiu fazer a fusão entre o barroco e o rococó, criando uma arte distinta e assegurando ao Brasil um espaço específico no campo internacional das artes. O barroco não é apenas uma forma de arte, nem tampouco se limita a um rito religioso. É um estilo de vida que impregnou o mundo latino-americano. Essa arte foi disseminada ao longo da costa brasileira, através das esculturas nas igrejas e na arquitetura. Os poemas satíricos de Gregório de Matos ilustram com maestria esse momento histórico da cultura brasileira que chega à Amazônia, ao norte e ao nordeste, e queremos ressaltar a presença dessa arte em São Luís. Esse olhar estético chega também à Passagem Franca, restando-nos apenas resgatar essa história. O barroco se faz na escultura, na arquitetura, nas artes plásticas e se torna uma regra de vida, uma arte do bem viver, em meio a tantas formas de miséria e dominação expressa nas artes de Aleijadinho, que reverenciou o barroco a partir de uma releitura e uma leitura da realidade do povo brasileiro. Os africanos e seus descendentes ocupam um espaço preponderante na ampla produção artística, na escultura, na arquitetura e na música e na literatura. Aliás, o barroco se torna símbolo da expressão cultural brasileira. O artista Raimundo Paulino se insere numa longa história da escultura e da literatura de cordel nordestina. A arte está presente na história da humanidade. Ela é uma fração estética que integra a vida humana. O conhecimento das artes, a sociedade e a justa concepção de Aleijadinho, inscrito em suas obras, é o registro mais completo da presença das artes, em especial das artes plásticas, no Brasil. A exemplo do patrono da cadeira número 35, desta academia. Essa história que dá significado às duas peças de Raimundo Paulino que encontrei, uma pomba e uma santa. Duas obras de arte, duas esculturas que consegui encontrar em pouco tempo de pesquisa. A veia barroca é a base da erudita que inspira a arte popular e o vanguardismo contemporâneo. Esse campo de investigação deve ser explorado e é nele que se inscreve a arte popular passagense. A minha hipótese é que a arte popular
de Raimundo Paulino poderá ser considerado como patrono das artes nesta cidade, mas para isso é preciso mais pesquisa. Para mim, o mestre Raimundo Paulino é um artista popular importante na história de Passagem Franca. A sua neta, Teresa Torres de Souza, conhecida como Teresa do Bartim, nessa cidade, aos seus 95 anos de idade e lucidez, assim se expressou em uma entrevista. Estou terminando. Raimundo Paulino ela diz o seguinte: Raimundo Paulino era o inteligente da família, fazia santos de madeira, ele colocava um santo ao lado e ficava copiando. O escultor cuja especialidade era confeccionar imagens de santos era denominado de santeiro, termo que designava o profissional do período colonial que fazia cópias de imagens dos santos que se viam nas igrejas e em residências populares. Eles copiavam a prataria, o imobiliário e todos os tipos de esculturas. As informações que tenho até agora é que o mestre Raimundo Paulino era um copista, diferente de Veiga Vale, que, mesmo repetindo os atributos específicos da arte sacra, distinguia-se pelo acabamento e pela policromia de suas artes, pois ele articulava traços pessoais sem deixar de considerar e respeitar a iconografia. Mas, na sua época, ele era conhecido apenas como santeiro, segundo análises históricas que foram feitas. Veiga Vale faleceu em 1874. Sua construção como artista, símbolo do barroco goiano, aconteceu tempos depois da sua morte. Foi somente no século XX que se tornou reconhecido graças ao trabalho de sua esposa, que solicitou um inventário e, por intermédio deste, fica confirmado sua inserção na elite vilaboense. O caso de Raimundo Paulino é semelhante no que diz respeito ao processo de construção do artista popular. Ele só é reconhecido como artista tardiamente, pois depois da sua morte, com a fundação da Academia Passagense de Letras. Resta-nos fazer o inventário e compreender a natureza das artes sacras e demais artes praticadas, produzidas e construídas aqui em Passagem Franca. No meu entendimento, é a relação que ele tinha com as artes e a literatura de cordel que justifica sua presença nesta academia como patrono da cadeira de número 35, e não o fato de ter sido da Guarda Nacional, tabelião, fazendeiro. Não. Ele atuou em vários campos e ajudou a fazer de Passagem Franca um espaço histórico de produção da arte e cultura, cujo legado continua, dentre outros, com a acadêmica Lúcia de Fátima Lopes Borges, escultora que esculpiu o busto de Dona Franca e a arte que está na praça lá de São Sebastião. Ela que esculpiu, e está o nome lá, Lucinha Borges. O mestre Raimundo Paulino tinha um domínio prático da produção da obra de arte. Ele tinha propriedade e direito à fala, ao discurso. Nesse nosso sertão são grandes as desigualdades que fundamentam e regulam a distribuição da fala, do discurso e da propriedade. A preferência pelas desigualdades não é atributo de um político e nem tampouco dos deuses, e sim de um sistema que ficou conhecido como sistema capitalista, cujas características essenciais se percebe quando se escuta a frase de um camponês analfabeto, que disse o seguinte: o meu sonho era montar um grande comércio, mas eu não sei ler. Aí, para ficar nas mãos dos outros, eu não dá certo, não tem como controlar. Eis uma das consequências graves e duradouras relativa ao não acesso
a escola e as letras. O que está em jogo é o status dos artistas e de todos os personagens envolvidos no campo artístico em Passagem Franca. O que é preciso construir é o campo artístico, é compreender como as artes estão presentes no nosso território, como elas estão presentes na arquitetura, como elas estão presentes na literatura, etc. E todos nós temos o dever de contribuir com essa história. É essencial se interrogar sobre o autor de uma obra de arte, como o escultor modela com as suas mãos a madeira, atribuindo-lhe forma estética e registra assim na história. Concluindo, tal é a nossa tarefa nesta academia, a de preservar a língua e a linguagem, a literatura, a cultura e as artes, sem deixar se confundir com o poder político, assim assumindo a importância de uma autonomia intelectual. É esse o meu desejo maior, o de contribuir com a história da minha terra natal, Passagem Franca. Meu muito obrigado. Obrigado.